Pronto, então aqui, ó, eu fiz as minhas carreiras. Então, aqui, contando do primeiro, aqui onde a gente iniciou, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras só de repetição. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Agora, aqui, a gente vai começar a emendar as florzinhas. Bom, o que que a gente vai precisar? Vamos precisar de 7 flor, igual a da capa do botijão, a flor igual também a capa de fogão, tá bom? A única diferença da capa de fogão e do liquidificador é que lá eu fiz com barbante número 4. O do botijão e agora da capa de galão de água que a gente tá fazendo, eu fiz com barbante número 6, tá bom? Só prestar bastante atenção aí na numeração dos barbantes para não se perder. Você que ainda não sabe fazer essa florzinha, um vídeo anterior a esse que eu tô postando agora, tem como fazer essa flor, tá bom? O vídeo só mostra como fazer essa florzinha, tá bom? Então, você dá uma olhadinha lá na videoaula, que aí agora eu não vou ensinar mais a fazer, porque nos outros vídeos eu também ensinei a fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente precisa de 7 flor iguais a essa, tá bom? Para fazer as partes, que seriam as folhas, né, a parte verde, eu vou usar esse verde mesclado, número 6, tá? Mas aí você pode usar aí o verde da sua preferência. E se você não quiser usar essa florzinha também, você pode usar uma flor que tenha 8 pétalas, tá? Porque a gente precisa dessas 8 argolinhas aqui atrás, porque senão o trabalho não dá certo. Mas se você quiser fazer com outra flor, dá também. Tendo as 8 argolinhas aqui atrás, não tem problema, tá bom? Bom, então, nós vamos prender aqui o barbante número 6, verde, nessa primeira argolinha aqui na parte de trás. Eu gosto de dar um nozinho, tá? Pra ficar firme, não ter perigo de desmanchar aí o nosso trabalho, tá? Dou apenas um nozinho, porque agora eu venho trabalhando aqui em cima desse barbante que sobra, tá bom? Vamos continuar trabalhando com a agulha 3,5, tá? Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazer mais 2 pontos altos na mesma argolinha aqui, aonde eu prendi o barbante, tá? Então, aqui eu vou ficar com um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e na mesma argolinha aqui onde eu tô trabalhando, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu fiquei com um leque aqui na primeira argolinha, tá? Feito, então, aqui, ó, o nosso leque, eu vou laçar. Aqui onde a gente tem o ponto baixo aqui, onde a gente prende uma argolinha e a outra, eu vou fazer um ponto alto nesse ponto baixo aqui, tá? Laço. Aí, aqui na próxima argolinha, eu vou colocar 3 pontos altos dentro da argolinha. 1, 2 e 3. Laço. No próximo ponto baixo aqui que eu tenho, antes da próxima argolinha, eu vou prender também com um ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui em cima do ponto baixo. Então, ficou um leque aqui dentro dessa argolinha de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. No ponto baixo aqui que eu tenho antes da próxima argolinha, um ponto alto. Na próxima argolinha, eu coloquei 3 pontos altos dentro da argolinha e um ponto alto em cima do próximo ponto baixo. Então, aqui na próxima, eu vou ter que fazer outro leque. Então, aqui na próxima argolinha, eu vou fazer outro leque. Vou fazer 3 correntinhas, perdão, 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, e na mesma argolinha aqui, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No ponto baixo aqui, que eu tenho aqui ao lado, antes da próxima argolinha, um ponto alto.
Dentro aqui da próxima argolinha, eu vou colocar apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No próximo ponto baixo, outro ponto alto. Então, essa vai ser a repetição aqui da nossa volta, tá bom? Que a gente vai ter que ficar com 4 cantos, tá? Então, aqui é leque nessa argolinha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto baixo, 3 pontos altos na próxima argolinha e um ponto alto no ponto baixo. E aí, eu faço outro leque e inicio novamente essa sequência. Assim, a gente vai dar a volta nessa florzinha aqui todinha. As próximas, a gente precisa começar a emendar. Então, aí eu volto com vocês. Essa a gente vai fazer completa e na próxima eu volto com vocês. Pronto, galera, então aqui eu tô terminando aqui a minha primeira folha, eu voltei aqui só pra mostrar a finalização pra vocês. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos e aqui no ponto baixo aqui que eu tenho antes, onde eu iniciei o leque, eu vou colocar um ponto alto e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que eu fiz. Aqui a gente já pode arrematar. Essa aqui a gente vai fazer ela totalmente completa assim. Depois, esconde bem o fiozinho aqui, tá? Pra poder ficar um trabalho bem bonito. Então, aqui a gente tem, ó, as 4 pontas que eu tinha falado pra vocês, ó. Virou um quadrado, tá bom? Então, agora vamos iniciar a próxima flor. Só que essa, a gente não vai trabalhar ela toda. Por quê? Porque eu vou ter que emendar essa flor naquele outro motivo ali da flor que eu já tenho. Então, vai ser... Agora, a gente vai começar a trabalhar flor, emendando uma flor já na outra, pra gente ficar com um círculo, tá bom? Eu vou fazer aqui um pedaço da minha e depois eu volto mostrando pra vocês como que eu vou emendar nessa outra flor, tá? Bom, aqui então eu já trabalhei o leque, o ponto alto sobre o ponto baixo, os 3 pontos altos aqui dentro da próxima argola e o ponto alto sobre o ponto baixo. Então, aqui eu vou iniciar o próximo leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E vou começar a unir essa flor com essa. Como que eu vou fazer, ó? Eu sempre coloco o avesso aqui, ó, uma de costa pra outra, tá? Eu pego assim, ó, e sempre as costas, uma virada de costa pra outra, tá bom? As flores sempre pro lado de fora, tá? Então, eu fiz os 3 pontos altos aqui do meu leque, vou aqui no leque da outra flor que eu já tinha terminado e vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha, laço, volto aqui para esse leque aqui que eu não tinha terminado e completo os 3 pontos altos que tava faltando aqui para finalizar o meu leque. Laço, no ponto baixo aqui que eu tenho, eu coloco um ponto alto. Vou lá naquele outro motivo que eu já tinha trabalhado. E aqui, ó, onde eu tenho o ponto alto que eu prendi no ponto baixo, eu vou prender esse ponto alto que eu acabei de fazer aqui no ponto alto que eu tinha lá no ponto baixo. Com um ponto baixo também. Laço, venho aqui para a próxima argola e vou fazer os meus 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No ponto baixo, um ponto alto. Aí, eu volto lá no motivo, que eu já tinha terminado, no ponto alto, que eu fiz aqui também, no ponto baixo aqui do outro lado, é onde eu vou prender também. Então, eu vou prender leque com leque, e o ponto alto de ponto baixo com o ponto alto do ponto baixo aqui do outro motivo, tá? Laço, venho aqui para a próxima argolinha e vou fazer o meu leque.
3 pontos altos. Vou lá pro leque. Aqui. Tá um vento aqui hoje, gente, tá difícil. Vou aqui, ó, pro meu leque, que eu já tinha trabalhado no meio dele. Um ponto baixo. Uma corrente, laço e venho terminar o meu leque. Com 3 pontos altos. No ponto baixo, eu coloco um ponto alto e vou finalizar agora essa parte da minha flor aqui. Chegando aqui, eu arremato e vou iniciar a outra florzinha. Então, assim, ó, a nossa união vai ficar dessa forma. Então, leque com leque, ponto alto, aquele ponto alto que a gente pega no ponto baixo, ponto alto com ponto alto. Esse aqui também é aquele ponto alto que a gente pega lá no ponto baixo, os dois juntos também. E aqui o leque novamente para finalizar. Assim a gente vai fazer com as 6 flores, porque na 7ª a gente vai ter que fechar os dois lados para ele poder ficar já no jeito certinho da gente colocar na capa, tá bom? Então, a última florzinha eu volto para fazer junto com vocês, tá bom? Bom, então, aí, galerinha, o que eu gosto de fazer, tá? Porque, assim, querendo ou não, é um detalhe simples, mas que faz uma grande diferença nas peças que a gente trabalha, tá bom? Eu gosto de colocar uma pérola aqui, ó, no meio da flor. Todas as peças que eu faço que vai flor, eu gosto de colocar pérola, até no jogo de banheiro, essas coisas, porque querendo ou não, dá uma diferença, tá? A flor, ó, sem a pétala e com a pétala já dá uma outra diferença. Como que eu coloco a pétala? A pérola. A pétala não, a pérola. Eu tô trabalhando com o barbante número 6, correto? Eu corto um pedaço, aí eu tiro aqui os fios de 2 em 2, então eu vou ficar com 3 fios. Então, aqui, ó, eu tiro 2 e tiro 2. Aí, aqui, esses 2 fios, eu gosto de passar com 2 fios, porque na hora que a gente vai dar o nó, às vezes corre o risco de quebrar. Eu não gosto de colar a pérola, tá? Porque às vezes na hora da lavagem acaba soltando. Então, eu gosto de pôr com a linha mesmo. Aí, você passa aqui o barbante dentro da pérola. Então, aqui, ó, passei aqui dentro da pérola, eu dei uma cortadinha no vídeo, galera, porque tava difícil de passar de longe, que eu não enxergo muito bem de longe. Então, aqui, ó, aí eu fiquei aqui com o fio. Eu coloco aqui, ó, bem no centro da florzinha. Eu pego minha agulha, eu seguro a pérola aqui, ó, no meio. E eu pego a agulha, venho aqui, ó, nos pontos aqui que a gente tem e passo esse fio, seguro, vou pro outro lado, ó, da florzinha e pego a outra parte do fio. E a argolinha tá aqui. Então, aqui, ó, eu venho aqui na parte de trás e dou 2, 3 nozinho. Pra ficar bem firme, que aí não corre o risco da hora que a pessoa for lavar, soltar a pérola, tá? Eu dou uns 3 nozinhos pra ficar bem firme, corto bem rente, cuidado pra não cortar o nó que você acabou dando, dá uma puxadinha pra ver se você não cortou o nó, e aí fica assim, ó. Eu acho que dá uma grande diferença da flor sem a pérola com a pérola. Tá bom? Então, vamos lá, então, emendar nossas 6 flores, que nem eu expliquei aqui pra vocês, tá bom? E na 7ª florzinha, eu volto pra emendar junto com vocês.
Pronto, então aqui, ó, eu já emendei as 6 flores, tá? E vou emendar, então, a última. O que acontece? Dependendo do seu ponto, você vai precisar fazer 8 flores igual a essa, tá? Se o seu ponto for bem apertado, precisa de 8 flores, tá? Então, aqui eu já iniciei o leque, fiz os 3 pontos altos no primeiro leque mesmo dessa flor, tá? Que a gente vai emendar os 4 lados agora. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos, costa com costas aqui da flor. No primeiro leque, eu fecho com um ponto baixo, uma corrente e finalizo aqui o leque que eu iniciei. Um ponto alto no ponto baixo. Volto lá na flor onde eu estou unindo. No ponto baixo, no ponto alto que eu tenho no ponto baixo da flor também eu fecho com um ponto baixo. Laço, volto para a próxima argola. 3 pontos altos. No ponto baixo, um ponto alto. E vou unir lá na outra flor da mesma forma que a gente vem unindo. Com um ponto baixo. Volto e faço a metade do leque. 3 pontos altos. Vou lá no leque e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha e volto aqui para finalizar o meu leque. E agora eu vou caminhar até chegar lá no meu próximo leque aqui desse lado aqui, para poder unir com a outra flor. Pronto, então aqui eu cheguei no próximo leque, então eu vou fechar com essa primeira flor. A gente vai ficar aqui, ó, com um círculo de florzinhas, tá bom? Então, eu fiz os 3 pontos altos, fecho com um ponto baixo aqui no outro leque, volto e termino, peraí, uma correntinha. Volto e termino o meu leque. Um ponto alto aqui no ponto baixo. Vou lá na florzinha, no ponto alto, um ponto baixo. Volto e faço os 3 pontos altos dentro da argola. No ponto baixo, um ponto alto, prendo no ponto alto, volto e inicio o começo do meu leque. 3 pontos altos. Vou lá no meio do leque da outra florzinha e prendo com um ponto baixo, uma correntinha e finalizo o leque. Um ponto baixo, um ponto alto no ponto baixo, 3 pontos altos,
e um ponto alto no ponto baixo. E fecho aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Que a gente já pode arrematar. Então, aqui a gente arremata. Vou esconder todos esses fios que ficaram aqui sobrando e cortar bem direitinho. E a gente ficou assim, ó, com uma argola de 7 florzinhas. Foi que nem eu falei, se o seu ponto é muito apertado, você vai precisar de 8 flores iguais a essa, tá bom? Mas não tem problema se você colocar 8 flores. Vai dar certinho também, tá? Pra não ficar muito esticado assim no galão e não ficar assim, repuxando dessa forma, tá? Se o seu ponto for apertado. O meu eu coloquei 7 florzinhas, porque o meu ponto não é muito apertado, tá bom? Senão vai ficar assim, repuxando quando você colocar no galão, tá? Então, aqui é a parte da flor que a gente vai começar a unir agora com aquela parte de cima do galão que a gente já finalizou. Bom, galera, agora a gente vai começar a unir, então, essa parte aqui das flores que a gente tem com a capa, tá? Então, finalizei aquelas 6 carreiras que a gente fez, cheguei aqui com ponto baixíssimo até o leque. Vou subir 3 correntes. E fazer mais 2 pontos altos, como se eu fosse fazer o leque normalmente, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó, a tira de flor que a gente fez. Vou colocar a flor aqui de costas pra mim, tá? E aqui no intervalo aqui da união entre uma e a outra, eu vou colocar um ponto baixo. Laço e venho aqui para terminar o leque que eu tinha iniciado. Então, eu prendi aqui na união. Então, eu vou pular o espaço, 1, 2, no terceiro ponto, eu laço, ó, então, eu vou pular 1, 2, aqui no terceiro ponto, no verde lá da nossa união, eu vou fazer um ponto alto. Volto aqui pro trabalho e coloco um ponto baixo aqui no ponto alto que a gente tem. E vou aqui fazer novamente o leque. 1, 2, 3 pontos altos. Vou pular novamente, 1, 2, 3, aqui no quarto, no terceiro, perdão. Ó. 1, 2, 3, no terceiro ponto, eu prendo com um ponto baixo. Laço e termino o meu leque. Agora, aqui, pra gente unir os motivos de flor com a capa, galerinha, é meio tenso, porque assim, nunca dá a contagem certa. Então, assim, você vai ter que distribuir os seus pontos, né, que você for fazer aqui. Por isso que eu falei, se você precisar fazer 8 flor, não tem problema, porque a sua distribuição aqui é que vai dar o acabamento, né? Então, assim, às vezes você vai ter que pular só 2 pontos, às vezes você vai ter que pular 3, 4. Então, você vai ter que saber aí distribuir 1, 2, 3. Aqui no terceiro, vamos fazer um ponto alto lá na parte verde e prender com ponto baixo
aqui no ponto alto da carreira aqui que a gente tá trabalhando aqui, que foi para cima da capa. Para esse leque aqui poder sempre ficar na união entre uma flor e outra. Só que o que acontece é não tem a contagem certa. Então, assim, se você prefere pegar aqui os motivos e costurar, não tem problema, tá? Você pode fazer a costura normal, tá? Depois você vem e faz a continuidade aqui na parte de baixo. Mas assim, na parte de baixo, os leques vão sempre estar junto com os leques e os pontos altos sempre com os pontos altos, para dar sempre a continuação certa. Mas se você quiser costurar aqui, não tem problema, tá? Mas aqui a contagem você vai ter que colocar aí na contagem que você achar melhor, sabe? Porque às vezes chega no final e fica faltando ponto ou sobra ponto, tá bom? Então, aqui, ó, no intervalo novamente, eu vou prender o leque. Então, a gente vai prender dessa forma, do jeito que a gente fez aqui. É o que eu falei, às vezes você vai ter que pular apenas 2 pontos altos aqui e pular um ponto alto e fazer o ponto alto. Então, assim, você vai distribuindo os seus pontos, tá? Nem sempre precisa ficar o leque aqui no meio, tá? Você pode distribuir aí um ponto alto, um leque, um ponto alto, da melhor forma que você achar que fica melhor aí para você tá trabalhando, tá? Só que a gente vai ter que distribuir agora todos os pontos que a gente tem aqui na carreira de cima, pregando essa parte aqui de baixo, tá bom? Desse jeito que eu expliquei. Quem for costurar, né, que prefere fazer a costura, vem costurando os pontos também, distribuindo certinho aqui na capa, para depois a gente fazer a parte de baixo. Eu vou terminar o meu aqui, e aí depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Galera, então eu voltei aqui para mostrar para vocês, ó, eu tô fazendo aquela contagem de 3 pontos altos, tá? Eu tô quase aqui finalizando. Então, aqui eu coloquei um leque. Na minha contagem aqui de 3, fica um leque aqui no meio, um ponto alto, um leque aqui no meio da união, um ponto alto e já vem aqui o outro leque. Se eu continuar nessa contagem, o que vai acontecer? Esse leque vai ficar aqui, então esse vai ficar aqui, esse vai ficar aqui no meio e esse aqui. Então, assim, tá faltando 3 flores para finalizar. E o que acontece, ó, esse iria ficar aqui e aqui seria o final. Então, o que acontece? Aqui no meu, ó, tá sobrando 2 leques e mais 3 pontos altos, tá? Porque aqui eu vou ter que finalizar assim, ó, com um ponto alto aqui, que vai fechar aqui nessa e esse aqui. Então, eu tenho 2 leques e 2 pontos sobrando aqui. Então, eu vou ter que colocar mais 2 leques fechadinhos mais pra cá. É essa contagem que eu tô falando pra vocês, que vocês vão ter que adaptar aí, tá bom? Então, aqui eu vim fazendo a contagem que eu mostrei lá no início pra vocês. Um leque, pulo 3 pontos e ponho um ponto alto. Pulo 3 pontos e coloco outro leque. Eu vim trabalhando dessa forma. Falta 3 flores pra finalizar, tá? Então, aqui no meu tá faltando 3 flores, só que estão sobrando 2 leques e 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui a união, faltando aqui nessas 3 flores, e aí eu mostro pra vocês depois como que eu distribuí os 2 leques e os 2 pontos que ficou faltando aqui, tá bom? Pronto, então aqui, ó, eu finalizei. Realmente, aqui no final, eu tive que fazer a contagem pular apenas 2 pontos altos, ó. Mas eu garanto pra vocês que quando colocar lá na capa, não vai dar diferença, tá? Vai ficar certinho. Então, assim, se vocês quiserem fazer essas distribuições aqui de 2 pontos, porque aqui vão trabalhar, então, 3 flores pulando 2 pontos. Se vocês quiserem distribuir aqui nessa parte, também pode, tá? Que aí fica melhor. Depois eu vou desmanchar esse meu aqui e vou distribuir aqui, tipo, vou trabalhar aqui esse normal,
que nem eu trabalhei, que com apenas um leque aqui no meio. Aí, o próximo eu distribuo com 2 pontos, que aí ficam 2 leques aqui no meio, tá? Eu vou ter que fazer isso por 3 flores iguais a essa. Então, como a gente tem 7 flores, eu vou fazer uma contando 3 e a outra contando 2. Uma contando 3 e a outra contando 2. Eu vou fazer dessa forma. Mas se você achar um modo mais fácil de distribuir essas flores, deixa aqui no comentários pra gente, tá? Que aí um vai ajudando o outro, né? A gente tá aqui pra isso, né? Pra estar sempre um tentando ajudar o outro. Eu achei essa forma aqui de distribuir aqui os pontos. Mas se você achar uma forma mais fácil para estar distribuindo aqui a nossa flor, deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo também como que você colocou a sua florzinha e se deu certo, como que foi, pra gente ter uma base aí, né, o melhor jeito quando a gente for fazer essa capa novamente, tá bom? Bom, então aqui eu finalizei. Aqui eu fiz o último ponto alto. Aí eu venho aqui no leque, faço o ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto alto onde eu tinha iniciado. E vou arrematar. Que agora a gente vai começar a parte de baixo da flor, tá? Que também não tem muito segredo não, tá, gente? É bem... Essa capa, ela é bem rápida. A parte, assim, que eu achei mais demorada foi aqui, agora, na hora de colocar as flores, porque a gente quebra um pouquinho a cabeça. Mas, assim, se eu também, quando eu for fazer a outra capa, se eu achar um jeito fácil, assim, de colocar essas flores, eu deixo nos comentários também, tá? Pra vocês. E assim a gente vai uma ajudando a outra, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu arrematei o fio. E agora, a gente vai começar aqui a parte de baixo do galão, tá bom? Bom, então, aqui, ó, eu já coloquei o meu fio, tá? Dei um nozinho, onde eu tenho um leque aqui da união, tá? Então, aqui, eu vou fazer outro leque. Vou subir 3 pontos altos. 3 correntinhas, perdão. Vou colocar mais 2 pontos altos aqui. Vou colocar mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, aqui, nesse espaço, eu vou ficar com o leque igual eu tinha lá na parte de cima. Pronto. Aqui eu contei o espaço, né? O espaço, 2 pontos. No terceiro, eu tinha um ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar da mesma forma. Vou pular o espaço, 2. No terceiro, eu coloco um ponto alto. Aí, eu pulei 2 pontos altos. No terceiro, eu fiz um leque. Então, vou fazer da mesma forma aqui embaixo. Vou pular 2. No terceiro, eu coloco o meu leque. Então, a contagem daqui de baixo vai ser a contagem que a gente tem ali em cima, tá? Onde eu tenho um leque, eu vou colocar um leque aqui na parte de baixo. E onde eu tenho o ponto alto, eu coloco um ponto alto na parte de baixo. Aqui, essa parte de baixo, aqui a primeira carreira, vai ser um pouquinho demorada por conta disso. Porque agora, ó, coloquei o leque onde tem o leque. Aí, eu pulei mais 2 pontos e coloquei mais um ponto alto. Então, aqui eu vou pular 2, no terceiro, eu vou colocar o ponto alto. Eu tenho sempre que seguir o modo que eu prendi aqui a parte de cima, para ficar sempre, né, na mesma reta, os leques e os pontos altos, mesmo aqui na parte de baixo. Depois desse ponto alto, eu fiz o leque no intervalo. Então, eu vou vir aqui pro intervalo e vou colocar outro leque. E assim, a gente vai dar a volta na carreira todinha, só observando a parte de cima, onde eu coloquei o leque, é onde eu vou colocar esse leque aqui da parte de baixo. E onde eu coloquei o ponto alto, é onde eu vou colocar o ponto alto
da parte de baixo. Então, eu vou ter que sempre estar contando. Aí, ó, terminei o leque aqui, eu subo. Vou contar quantos pontos eu pulei aqui para fazer o ponto alto. Então, eu pulei o intervalo, 1, 2, e no terceiro eu fiz o ponto alto. Então, aqui eu venho, pulo o intervalo, 1, 2, no terceiro eu coloco um ponto alto, tá bom? A gente vai trabalhar assim a carreira todinha, tá? Pronto, então aqui, ó, eu finalizei, eu vim trabalhando daquela forma que eu expliquei pra vocês. Vou fechar aqui no primeiro leque, no primeiro ponto aqui do leque com ponto baixíssimo. Vou caminhar até chegar lá no intervalo do meu leque, onde eu vou começar a fazer igual eu fiz essas carreiras que a gente tava fazendo ali na parte de cima. Onde eu tenho leque, eu vou continuar colocando leque. Onde eu tenho ponto alto, vou continuar colocando ponto alto. Sem correntinha de separação entre elas, tá bom? Então, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Aqui eu tenho ponto alto, então eu vou colocar um ponto alto sobre ele. Eu tenho leque, vou colocar outro leque. E assim a gente vai dar a volta todinha no trabalho, fazendo dessa forma, tá? Aqui, ó, na parte de cima, a gente fez 6 carreiras iguais a essa daqui. Na parte de baixo também, a gente vai fazer 6 carreiras, tá? Que a gente tá fazendo a segunda, então, vamos fazer mais 4 iguais a essa. Onde temos leque, vamos colocar leque. Onde temos ponto alto, vamos colocar ponto alto. Por 6 carreiras. Aqui é a segunda, então, vamos fazer mais 4. Depois que eu fizer as 6 carreiras, aí eu volto com vocês pra gente poder já tá fazendo o acabamento da nossa capa, tá bom? Pronto, galera. Então, aqui, ó, depois que fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras, depois aqui da nossa flor, já coloca aqui, ó, a linha vermelha em qualquer leque, tá? Da sua preferência aí. E vamos fazer agora o acabamento. Vamos subir 3 correntes. Vamos colocar mais 2 pontos altos. E aqui nesse leque aqui, para finalizar, para ficar um acabamento bonitinho, a gente vai colocar um picô. Então, a gente vai subir 3 correntinhas. Volta. Fecha aqui com ponto baixo. E vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço, no ponto alto, eu coloco um ponto alto. Então, a nossa única diferença vai ser aqui nos leques, que a gente vai colocar um picô em todos eles, tá bom? Então, aqui eu venho pro leque, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, subo 3 correntinhas, volto aqui no primeiro ponto e faço o picô. E finalizo aqui o leque com mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço. E assim, então, galerinha, a gente vai dar a volta, fazendo aqui, finalizando, tá? A nossa capa, então. Aí, eu vou deixar a foto aí pra vocês aí no final, como ficou. E a única diferença agora vai ser essa, que a gente vai colocar um picô entre os leques, tá bom? E espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Você que não é inscrito no canal, se inscreva para estar sabendo aí sempre da novidade que a gente tá postando. E se tiver alguma dúvida
Ou se você tem um outro jeito aqui de colocar a florzinha, deixa nos comentários aqui pra gente estar sabendo como que você colocou a florzinha, se foi de um modo mais fácil, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, também deixe sua pergunta aí no comentário que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima vídeo.